Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós vamos conversar hoje com Ivan Pinheiro, secretário-geral do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que acaba de completar 90 anos de fundação. Como a história do partido passou por muitas vicissitudes, muitas adversidades, muitos períodos de clandestinidade, a maioria dos espectadores talvez ainda confunda, porque há o PCB, Partido Comunista Brasileiro, há o PPS, o Partido Popular Socialista, que foi Partido Comunista Brasileiro e depois mudou de nome e mudou de programa. E há o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, surgido de uma dissidência nos anos 60, né? Acho que 1962, por aí. Então, como é que você resumiria a história desses 90 anos? Foi fundado um partido comunista em 1922, que se chamava Partido Comunista do Brasil. A sigla PCB. Não era PCdoB, era PCB. PCB, sempre foi. Pois é. Ele foi legal em algum momento? Olha, a legalidade do partido as legalidades foram muito pontuais, né? Ele já nasceu, não digo clandestino, mas ilegal, porque tivemos momentos assim de clandestinidade absoluta e momento de ilegalidade, mas de legitimidade. Por exemplo, no governo Jango, o partido, pouca gente sabe disso, não era legal, não tinha registro, né? Mas funcionava com porta aberta, enfim, tinha legitimidade e reconhecimento público e não sofria repressão. Aí foram várias fases, né? O partido nasce ilegal ou não registrado, como queira, né? Em 1928, ele resolve apresentar uma candidatura a presidente da República e não aceitam-se o registro do partido. Aí ele recorre ao expediente, registra o Bloco Operário Camponês e consegue colocar um candidato a presidente da República. As eleições de 30. De 28. De 28... Não, teve eleição em 26, depois em 30. Eu tinha como 28, mas em torno disso. Foi o primeiro operário, candidato a presidente da República, negro, chama-se Minervino de Oliveira, e o Bloco Operário Camponês, ele elegeu no Rio de Janeiro, que então é o Distrito Federal, 2 vereadores, um deles o Otávio Brandão, né, que é um intelectual conhecido. Depois o partido animou a Aliança Nacional Libertadora, que foi um movimento de massas não exclusivamente dos comunistas, mas de democratas e de nacionalistas, né? E que acabou com um equívoco que o partido cometeu em 1935, né? Um equívoco de achar que poderia chegar ao poder através de uma quartelada. A chamada intentona. Né? Intentona, que na realidade nós chamamos de uma insurreição comunista, não só dos comunistas. Foi, digamos assim, um erro inocente, né? Sinceramente, eles queriam tomar o poder para mudar o Brasil, do ponto de vista social, mas se equivocaram na forma, né? Porque sem a participação popular não vai haver nunca uma mudança profunda. O PCB, o seu Partido Comunista, pela sua palavra, está fazendo uma autocrítica daquele movimento. Muito. Coisa que, me parece, por exemplo, líderes como Prestes nunca fizeram. Prestes chegou a fazer... A gente faz por ele. Pois é. Não, é o seguinte, veja só, eu não sei se Prestes fez autocrítica, até porque ele, em 1980, né, ele saiu do partido, acabou depois sendo convidado pelo Brizola, acabou como presidente de honra do PDT, né? Agora, nós estamos fazendo autocrítica, porque um partido que não faz autocrítica é um partido que não tem
condições, não é, de crescer e nem de ter credibilidade. Então, nós fazemos autocrítica desse momento, por exemplo, e não de outros. Teve momentos em que foram momentos virtuosos do partido. 35 foi um erro, digamos assim, um erro do ponto de vista dos comunistas, um erro do bem, né? Um voluntarismo de achar que ia tomar o poder e isso se aprendeu que não é assim, né? Depois o partido caiu na grande clandestinidade por conta da perseguição, depois de 35, né? Prestes ficou preso durante muitos anos, o partido caiu todo na clandestinidade, né? E aí o partido teve um momento, né, de clandestinidade muito grande, mas ele foi crescendo mesmo na clandestinidade, e aí começou a ter uma retomada quando ele entra junto com outros democratas, né, na luta para conduzir o Brasil para a guerra contra o eixo, né, contra o nazifascismo, consegue finalmente que o governo brasileiro concorra com todas as forças que queriam derrotar o nazifascismo, né? E o partido, de certa forma, se beneficia do prestígio que a União Soviética adquiriu naquele momento, porque na realidade quem derrotou a Alemanha foi a União Soviética, né? Não foi o dia D, né, na Normandia. Aquilo é uma cena cinematográfica. O preço que os povos da União Soviética 50 milhões, pois é. Né? Dizem que 50 milhões. Eu acho, inclusive, que esse sacrifício desses milhões de russos, né, dos povos da União Soviética, tem muito a ver com o fracasso depois, a debacle do socialismo na União Soviética. Ali morreram milhões os melhores filhos da classe operária, e os primeiros a morrer foram os militantes do Partido Comunista, né? Mas no mundo todo os partidos comunistas se beneficiaram desse prestígio da União Soviética, a classe trabalhadora no mundo todo começou a olhar com mais atenção. Sim. No fim da guerra, os partidos comunistas eram fortíssimos. Fortíssimos. Em países como a Itália, como a França. É verdade. Na América Latina mesmo, na Argentina, no Brasil, o partido chegou, na época de 45, a ter 300 mil militantes num país que tinha quantos? Sei lá, não tinha 50 milhões, talvez? Não, menos. Eu estou chutando aqui. Com certeza menos de 50. 50 milhões. Sim, e nas eleições de 45, o Partido Comunista teve uma presença entre 45 e 47, quando foi cassado no governo do Marechal Dutra, teve uma presença fortíssima. Inclusive, coloca para candidato à presidência, né, uma pessoa digna, de bem, mas absolutamente desconhecida, não do grande público, do próprio partido. Né? Contam os antigos, né, que alguém diz assim, o nosso candidato é Edo Fiuza. Como é que chama? E era um médico de Petrópolis, né? Tem até um busto dele lá em Petrópolis. E, aliás, criamos uma base, reconstruímos o partido em Petrópolis, né? E a base chama-se Edo Fiuza, né? E aí teve quase 10% dos votos, né? Sem recursos, uma campanha de boca em boca. E ali elegemos o pré-senador em vários estados que se podia votar no senadora da República, né? E 14 deputados federais. Nesse momento também tem eleições municipais, né? E o partido elege uma bancada majoritária não, a maior bancada. Aqui no Rio. Não tinha metade mais um, mas eram 18, né? O partido teve 18 18 vereadores, no momento em que a Câmara do Rio de Janeiro tinha um nível político ideológico maior do que a Câmara dos Deputados hoje. Né? E que a discussão eram discussões ideológicas. Teve também uma bancada muito grande em Santos, em Jaboatão, no Recife, uma série de cidades que... Sim, talvez no Recife se dizia que o partido tinha no mínimo um terço do eleitorado. Um terço do eleitorado. Né? E tinha muitos lugares que chamavam de Moscouzinho, né? Na Baixada Santista também, o peso do partido
era muito grande na estiva, né? E nos operários, enfim. E ali, por conta do início já da Guerra Fria, né? O partido é vítima da cassação do mandato de todo mundo, né? Incrível que aquilo foi no TSE, né? Por 3-2, 5 votantes acabam com o partido. Até é uma reflexão, porque nós estamos resolvendo vasculhar a história do partido. Nós agora, quando fizemos 90 anos, o Comitê Central do Partido decidiu o seguinte: não vamos ficar fazendo loas a nós mesmos, discutindo com nós mesmos e nos autoproclamando um partido infalível. Não, vamos ver onde acertamos e onde erramos, porque senão nós não vamos a lugar nenhum. E essa questão, por exemplo, da cassação, é claro que a direita foi muito feroz nessa época, mas o partido pode ter apostado muito na via judiciária, acreditado que ganhava na votação ali, né? Pelo menos no meu olhar assim, eu estou estudando essa época, né? O partido devia ter mobilizado mais o povo para garantir a sua existência. Talvez tenha errado. Fácil a gente falar 50 anos depois, né? Mas pode ter tido algum erro ali, não sabemos. Mas se abateu uma repressão cruel, de novo Prestes na cadeia, de novo sedes fechadas, né? Jornais invadidos. O partido chegou a ter 6 ou 7 ou 8 jornais diários no Brasil. Tinha jornal diário no Rio, tinha jornal diário em São Paulo. No Recife. Né? Diário também no Recife, eu acho que também em Fortaleza, não tenho certeza. Aliás, tem um livro que trata da imprensa comunista que fala isso com mais precisão. Você vê, um partido pobre, naquele momento, mantém 7 jornais diários. Lamentavelmente hoje, a gente tem um partido que nasceu pela esquerda, que é o PT, que está no governo, não consegue ter um jornal mensal a fazer um contraponto. Né? A imprensa, que é uma imprensa majoritariamente, como usamos nosso jargão, porque, não sei se você sabe, nós não abrimos mão das nossas nomenclaturas. Nós chamamos o Estado de Estado burguês e a imprensa chamamos de imprensa burguesa. Nós não nos submetemos ao pensamento único e não fazemos o gênero da esquerda moderna, porque não tem nada mais moderno que o Manifesto Comunista de Marx e Engels. Que é de 1848. Tem mais de 150 anos, né? Que disputa com a Bíblia, né? O livro mais vendido no mundo, ao que eu saiba. Então, muita repressão, sedes fechadas. O partido, então, cai numa fase de muito sectarismo, de obreirismo, não é? De uma resistência aos intelectuais, que é uma coisa que o partido nunca soube ter uma relação equilibrada com o intelectual, porque já cometeu-se erros de rejeitar o aporte da intelectualidade do partido, que é um absurdo. Né? Mas também não podemos cair também no academicismo. As direções não podem ser de doutores, de acadêmicos apenas. Tem que ser dos lutadores, dos que estão na frente de massa, que têm experiência política. Né? Então o partido foi criar sindicato paralelo, né? Teve uma postura anti-intelectual muito grande, é uma fase que se conhece como obreirismo. Se não fosse da classe operária, não podia ser um bom comunista. Né? Na realidade, não é assim, nós temos muitos operários que são anticomunistas. No início dos anos 30, enfrentou resistências para ser aceito por conta, talvez. Porque achavam que ele era um militar pequeno burguês. Bonapartista, golpista, um militar tenentista, enfim. Aquilo foi uma resistência também complicada, né? E ali teve que o Astrogildo Pereira teve um papel muito importante nisso, né? Não só em fazer com que o Prestes conhecesse o partido. O compromisso que o Prestes assume com o partido é seríssimo, não foi nada de ocasião, porque senão ele ia para um partido que lhe desse projeção. Depois do fim da coluna Prestes, né,
o Prestes entrou com coluna, entrou na Bolívia, né? Depois da Bolívia foi para a Argentina. E o Astrogildo Pereira é que foi levar os primeiros livros marxistas para ele ler, porque a formação original do Prestes era aquela formação positivista típica das forças, daquele período das Forças Armadas no Brasil. Agora você vê, por mais que ele não fosse um marxista, na coluna, né, ele era um bem intencionado, ou seja, a coluna não era para mudar o Brasil, desde um ponto de vista que não era revolucionário na época, mas a intenção da coluna era isso, era fazer mudanças sociais, era a luta contra as injustiças. Ele já tinha um conteúdo de classe assim, importante, né? Aí o partido também, nessa época, ele experimenta algumas experiências armadas, mais de resistência, né, do que de ofensiva, mas armadas. Aí em Goiás foi Trombas e Formoso, uma resistência contra o latifúndio, né? Em Porecatu, no Paraná, que teve uma guerrilha para defender a pequena propriedade, né? Aliás, curiosamente, um dos que passou por lá para dirigir a guerrilha foi o João Saldanha. O João Saldanha, o famoso... Que depois venceu o João Sem Medo. Então o João esteve dirigindo... Esteve em Porecatu, dirigindo a pedido... Mas isso foi já nos anos 50. Nos anos 50. Eu estive em Porecatu há 2 anos atrás, no 1º de maio, num acampamento do MST em função dessa participação que o PCB teve lá. Pois bem, aí depois vem um momento também polêmico do partido, que esse momento que eu estou definindo, né, que o partido cai num sectarismo muito grande, né, e rompe com a intelectualidade e desacredita totalmente da luta institucional, né, e aí vem uma fase... Aí a gente entra num capítulo que é longo, né? Então eu sugeri antecipar um pouco o intervalo que nós teríamos fazer, para você poder expor, né? Porque aí já está mais próximo da geração atual. Tá, até já. Já houve um tempo que a mulher não podia sair na rua sozinha, não podia votar, não podia trabalhar fora de casa, e a mulher soube superar tudo isso. Agora chegou sua hora de vencer mais uma barreira: o medo de falar da violência que você sofre. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com o Ivan Pinheiro, secretário-geral do PCB, Partido Comunista Brasileiro, que acaba de comemorar 90 anos de sua fundação. O Ivan vem fazendo a resenha histórica das décadas posteriores à fundação do partido, e nós interrompemos para o intervalo quando ele chegou em 1956, que foi um ano explosivo, porque Nikita Khrushchev, então primeiro secretário do Partido Comunista da União Soviética e primeiro-ministro da União Soviética, apresentou no 20º Congresso do Partido Soviético um famoso relatório em que ele denunciava os crimes do stalinismo. Quais foram as consequências aqui no Brasil e como é que as primeiras notícias sobre esse relatório, o discurso do Khrushchev, como é que esse relatório foi recebido pelo Partido Comunista aqui no Brasil? Olha, eu conheço a história de depoimento, de leitura, né? Foi quando eu estava com 10 anos de idade, 56. Mas foi uma perplexidade não só aqui, mas em todo o movimento comunista internacional, né? E isso promoveu uma divisão muito grande entre os partidos. Aqui no Brasil a perplexidade é tão grande que demorou-se, inclusive, a discutir isso, que era um tabu. Muita gente
ficou perplexa com relação àquilo, né? E o PCB, né? E aí é bom, você colocou bem no início, é bom ficar claro o seguinte: de 1922 até 1962, o partido tem o mesmo nome e a mesma sigla. Ele chamava Partido Comunista do Brasil e a sigla era PCB. Todos os partidos do mundo eram do Partido Comunista da Argentina, Partido Comunista, porque era a lógica da Internacional Comunista, a liderança do Partido Comunista. Era como se fosse um partido só em escala planetária. Exatamente, era isso, era formulado assim. Tanto é que o PCB nasceu como um partido comunista do Brasil, ligado à Internacional, o nome era completo. Era... E para ele existir, ele tinha que ser reconhecido pela Internacional. Sim. E não era só entre os partidos comunistas. Nos partidos socialistas, né, filiados a outra internacional, né, o Partido Socialista Francês, que hoje se chama Partido Socialista, tinha uma sigla esquisitíssima, né? SFIO, SFIO, era a Seção Francesa da Internacional Operária. Só mudou para Partido Socialista já na época do Mitterrand, um pouco antes do Mitterrand. Então, bom, em 56 houve o famoso relatório do Khrushchev, que foi uma coisa explosiva aqui no partido. Mas nesse período de 56, o partido tinha uma certa liberdade, né? O governo Juscelino... tinha uma existência de fato. E em 57, não era reprimido. Em 57, a Justiça revogou a prisão preventiva do Prestes, e o Prestes começou a aparecer em público, a falar em público. Quando o Juscelino rompeu com o Fundo Monetário, né, houve uma concentração popular nos jardins, não sei se do Palácio do Catete, acho que no Laranjeiras, que era onde o Juscelino morava, e o Prestes foi lá manifestar apoio àquela decisão do governo Juscelino. Bom, aí houve uma debandada no partido, ou como é que foi? Não, ali é o seguinte, houve congressos e reuniões do Comitê Central dramáticas para estudar aquela questão, né? A maioria do o Comitê Central se dividiu, né, numa parte que não acreditava em nada do que estava escrito ali, uma outra parte que relativizava aquilo, achava que tinha problemas, mas que não queria personalizar numa pessoa, né, como Stalin, porque aquilo foi todo um processo, e tinha um grupo que dizia que aquilo ali era tudo mentira e que não houve nenhum problema, e que era o grupo dos que se auto-intitulavam stalinistas, né? Isso é um problema que o PCB de hoje já resolveu isso. Nós costumamos dizer, sem demagogia nenhuma, o seguinte: o PCB não é nem stalinista e nem anti-stalinista. A gente entende essa questão do passado, reconhece os erros que aconteceram, né? Mas nós não vamos ficar remoendo isso apenas, né? Porque o nosso critério é a concordância com a nossa linha política. Nós temos no nosso partido companheiros que têm referência em vários revolucionários, né? A nossa referência principal é em Marx e Engels, em Marx e Lenin, né? Essas são nossas referências principais. Daí surge o caldo de cultura que vem resultar na criação do PCdoB em 1962. O PCdoB, ele nasce em 18 de fevereiro de 1962, até recentemente se orgulhava disso, a famosa Carta de 100, né, liderada por grandes revolucionários como Maurício Grabois, João Amazonas, né, que nós temos que respeitar, né, a opinião que eles tiveram na época e as soluções que eles tentaram adotar. Mas o PCdoB resolveu, de uns anos para cá, dizer que foi fundado em 1922. Ele não foi fundado em 1922. Foi fundado em 18 de fevereiro de 62. Não adianta querer sequestrar a história. Eu acho bom que eles se orgulhem da história. Certo. E que festejem, olha, a fundação. Mas não dizer que são o mesmo partido. Porque foi uma minoria em 62 que saiu para criar um outro partido. Isso foi ainda no governo do presidente João Goulart, antes do golpe de 64.
E já o PCdoB, quando foi fundado, pregava a luta armada ou não? Pregava a luta armada. Ali, o seguinte, presta atenção. Teve a questão do Stalin, né? Tinha uma divergência sobre a estratégia da Revolução Brasileira, com a qual, por incrível que pareça, a gente tem hoje, o PCB de hoje, tem uma mesma autocrítica ao PCB, só que hoje o PCdoB não exerce aquela linha política, mas uma outra, porque o PCdoB surge também com um discurso contra as ilusões de aliança com a burguesia. Ele surge assim, né? E hoje ele é o campeão das alianças com a burguesia. Sim, e até ele era chamado de o partido da linha chinesa. Chamado não, porque ele era da linha chinesa. Não foi apenas o PCdoB que nasceu em 62. Foram dezenas de partidos pelo mundo todo. Houve a divergência sino-soviética, né? E o PCdoB resolveu aderir de corpo e alma, né, às ideias do Partido Comunista Chinês, a Mao Tse-tung, que eram rigorosamente corretas para a China, não para o Brasil. Na realidade, eles queriam importar para o Brasil uma revolução que foi feita em outro país. Isso não existe. Cada revolução vai ser de acordo com as características do país, com a correlação de força, com a estrutura de classe, a cultura, enfim. Então não adianta. Na realidade, eles pegaram o manual. Como é que o Mao Tse-tung fez? Escolheu um lugar inóspito, né? Então, o Araguaia, né? Então, vamos para lá para o Araguaia. Vem do campo para a cidade. Aquilo foi um erro tão grosseiro, né? Um erro bem intencionado, de revolucionários. É preciso ser dito aqui. Nós respeitamos muito João Amazonas, Maurício Gramont, que erraram, como Prestes errou também, e errou querendo acertar, né? Nenhum deles pode ser chamado de traidor, pelo contrário, são heróis do povo brasileiro. Mas o erro ali foi tão grande que, em 1958, o Brasil já estava se industrializando. 62, o ABC já era forte, já havia um processo inclusive de substituição de importações, né, a indústria automobilística. A contradição, já existia uma contradição capital-trabalho, havia classe operária importante no Rio, em São Paulo, né? A luta já era uma luta urbana e eles foram se meter no Araguaia, querer fazer uma revolução igual a chinesa, mas a China era um país agrário, camponês, que não tinha indústria. Tinha tudo a ver aquela revolução, tanto é que foi vitoriosa. E aqui, infelizmente, foi uma aventura, perdemos muitas vidas, eu digo perdemos, porque eram revolucionários, que podiam estar hoje aí ainda lutando pelo socialismo, né? E de repente o PCdoB resolve dizer que foi fundado em 1922, o que é um negócio complicado, quase que esquizofrênico, porque é como se por exemplo, o PSOL, de onde nasce o PSOL? De uma dissidência do PT. Do PT. Ele foi fundado quando? Em 1985. Então é o mesmo que o PSOL comemorar o aniversário do PT e dizer que foi fundado no dia que foi fundado o PT, é a mesma coisa, né? Esse ano houve uma disputa muito grande pelo aniversário. Pelo menos um dos, digamos assim, concorrentes não comemorou, né? Pelo menos é o que eu saiba, que foi o PPS, né? Até porque esse aí seria um escândalo comemorar uma herança comunista de um partido que hoje é um partido de centro para centro-direita, né? Então é um partido descaracterizado e hoje a maioria esmagadora dos quadros do PPS nunca foram do PCB, não conhecem nem a história do PCB, né? E não se sentiriam à vontade do PPS a reivindicar que era o PCB, né? Esses já estão fora do baralho. Tá, o PCdoB com essa disputa, né? Uma disputa que a gente até acha bom que eles reconheçam a história de 40 anos antes do racha, que eles renegavam, né? Eles racharam por causa dela e agora eles estão querendo incorporar o Prestes como sendo do PCdoB, né?
Quando, digamos assim, a fundação do PCdoB foi contra o Prestes. Contra o Prestes. Que o Prestes, naquele momento, era o dirigente principal do, então, Partido Comunista Brasileiro. Exatamente. Já era Partido Comunista. Isso é bom dizer. Porque muita gente acha que eles mantiveram o nome. Não. Eles, quando criaram o PCdoB de dentro do PCB. Porque o PCB havia mudado o nome para PCB brasileiro em 58 ou 59. E eles eram contra isso, né? E foi corretíssimo o PCB fazer isso. Sim, foi uma tentativa de conseguir legalizar na também, justiça eleitoral. Também, porque o argumento da ilegalização era de que ele era do Brasil, no sentido de que ele era uma parte de um partido, uma seção brasileira, né? Então, também, mas não era só isso não. Tinha um conteúdo político muito expressivo, que era o seguinte: quando você diz que o Partido Comunista é brasileiro, você está dizendo que nós vamos tomar decisões aqui no Brasil e que vamos levar em conta a realidade brasileira. Não vamos importar para cá fórmula nenhuma e não vamos a reboque de nenhum centro dirigente mundial, né? Nós somos um partido comunista e brasileiro, né? A maioria dos partidos chama-se assim, né? Tem alguns que mantêm ainda a nomenclatura, como o Partido Comunista da Venezuela, né? O Partido Comunista Argentino é argentino, né? O boliviano é boliviano, não é da Bolívia, o peruano é peruano. Agora, mesmo o Partido Comunista da Venezuela não chama PC da V. Né? Isso não existe no mundo, o PC do P. Chama-se PCV, né? Porque não teve essa divisão. Então, o problema é que a argumentação tem um evento no meio disso tudo tão ou mais importante que o impacto no Brasil e no mundo do 20º Congresso do PCUS, que é o Partido Comunista da União Soviética, né? Que a gente chamava como PECOS, né? Que foi aqui no Brasil um documento que mudou a linha política do partido radicalmente, que se chamou Declaração de Março de 58. Isso é que marcou a divergência mais do que qualquer outra coisa, né? Que é o seguinte: o partido vinha, como eu disse antes, nos anos 50, antes de Juscelino, num sectarismo muito grande. Também não era à toa, ele era rejeitado a sua presença legal e não tinha direito à sede, a nada, né? E isso empurrou ele para o sectarismo. Aí vem um governo Juscelino, que era um democrata burguês, né? Mas democrata, né? Tão democrata que não puniu 2 insurreições contra ele, sim, né? Jacareacanga e Aragaças, né? E tolerou o Partido Comunista, recebia até, talvez, não sei, né? E aí o partido teve uma mudança muito grande na política, com a chamada Declaração de Março de 58, em que hoje nós, coletivamente, nosso partido, ele lê a declaração assim. Ela teve alguns aspectos positivos, porque ela rompeu com o obreirismo e rompeu com o isolamento político do partido, colocou o partido no ambiente sindical e na cena política brasileira, com vistas a tentar a legalidade. Mas ele tem um aspecto que para nós é responsável, inclusive em grande parte pelo golpe de 64, em que ele acredita, ele aposta todas as fichas na institucionalidade democrática, né? É a mãe de toda a teoria da democracia enquanto valor universal, é a responsável por toda a ilusão que nós chamamos hoje de reformista. Ali, naquela declaração, tem a ilusão seguinte: não, tem que ser tudo dentro da legalidade burguesa no parlamento e as reformas não podem ser por ruptura, elas têm que ser lentas, seguras e com reformas nós vamos chegar ao socialismo. Nós achamos que isso tudo está errado hoje,
Claro que nós estamos olhando hoje, não estamos olhando naquela época, né? Bom, aí nós chegamos em 64, né? E nos 20 anos do regime autoritário. Nós vamos fazer mais um intervalo e retomamos essa reconstituição a partir do golpe de 64. Até já. A EPET, 50 anos contribuindo para a construção e desenvolvimento de um Brasil mais justo e igualitário. Uma entidade atuante em defesa da Petrobras e de seu corpo técnico. A EPET, 50 anos. Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, transmitido por uma rede de televisões comunitárias e outros canais para todo o país. Nós estamos conversando hoje com o secretário-geral do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, Ivan Pinheiro, que está reconstituindo a história desse partido. Aí nós chegamos em 64. O movimento 64, que depois o presidente João Goulart, um presidente eleito constitucionalmente, atribuiu as razões da derrubada do presidente João Goulart ao que seria o comprometimento dele com forças de esquerda, com o Partido Comunista, que atuava livremente no governo dele, né? E então o Jango foi acusado de subversão e corrupção. Então houve um movimento que não foi exclusivamente militar, teve apoio popular, como hoje se reconhece, está documentado, né? Teve apoio popular, e o Prestes, então, teve que partir para um segundo exílio, no momento em que o movimento comunista já estava dividido. Tinha o PCB e tinha o PCdoB. E acho que já tinha outros... O PCBR. O PCBR, né? E outros movimentos. Depois surgiram os outros. Depois que surgiram os outros. Bom, como é que foi a história do PCB, do Partido Comunista, já então brasileiro, no período iniciado em 64? Pois é, eu estava ressaltando a declaração de março de 58, é curioso que ali defendia aliança com setores da burguesia, o império da democracia, né, da externalidade, e as reformas graduais, né, que nós chamamos hoje de reformismo. Não é que nós não somos contra a reforma, mas desde que as reformas sejam no sentido de construir um campo para levar ao socialismo, né, e que não sejam reformas feitas pela burguesia, que não tem nenhum interesse em fazer reforma. Então, o PCdoB nasce por divergência à Declaração de Março de 58. Textualmente, eles dizem que aquilo ali é reformista, porque não tem que acreditar na democracia burguesa e nem na aliança. E hoje a política deles é rigorosamente essa. Ela é basicamente institucional, de ocupação de espaços no Estado e de defesa do capitalismo brasileiro, porque eles defendem que a contradição no Brasil é entre a nação e o imperialismo, como se o imperialismo fosse um inimigo externo, não estivesse aqui dentro, não é? Então a nossa divergência hoje é que a gente diz que a contradição é entre o capital e o trabalho. Pois bem, a gente acha hoje, entendendo as circunstâncias em que aquele Comitê Central tomou aquelas decisões, e eu costumo dizer que se eu tivesse naquele momento, naquele Comitê Central, tenderia a tomar as mesmas decisões, porque ali ainda não havia uma experiência com o caráter das Forças Armadas no Estado burguês, né? E também não tinha acontecido, tirante o Paraguai, né, que era uma ditadura singular dos Trócinos, né? Não tinha acontecido o que aconteceu no Chile, em 73. E ali confirma a natureza do Estado burguês, né? Que a democracia, tanto no Brasil de 64 quanto no Chile de 73, a democracia, entre aspas, que nós chamamos de democracia burguesa, ela é um jogo que a gente pode participar, pode jogar à vontade, pode ganhar uma partida, pode ganhar um turno, mas não pode ganhar o campeonato. Porque se a gente tiver com risco de ganhar o campeonato, eles tiram a bola e acabam com o jogo.
Fizeram isso em 64, fizeram 73 no Chile. Mas ali em 64 havia uma ilusão muito grande entre os nossos companheiros, sobretudo os não poucos que vinham das Forças Armadas. Os comunistas tinham muita força nas Forças Armadas, já produto da vinda do Prestes, o rescaldos do tenentismo, enfim, né? De que as Forças Armadas brasileiras jamais dariam um golpe, porque eram democratas, era gente do povo. Então nós achamos que ali o partido acabou contribuindo para que o golpe fosse dado de forma tão fácil. Na realidade, você conhece mais do que eu, porque você já era jornalista, eles ganharam no grito. O Lacerda botou uma metralhadora michuruca ali no Palácio Guanabara, desceram de Juiz de Fora, aqui, na cara da gente aqui, pela estrada, pela antiga BR-40, sei lá como chamar, para tomar o poder, e não houve nenhuma reação. E a massa do partido procurando as tais armas, que teria o esquema militar, não sei o quê. Então, nós achamos que o partido pode ter contribuído para essa falta de reação popular, na medida em que o partido passava para o povo brasileiro a impressão de que não havia risco nenhum, que aquele processo era irreversível. E que não era verdade, a sociedade já estava polarizada. Como você mesmo disse, teve povo também do lado dos golpistas, teve a famosa Marcha com Deus e pela Liberdade, né? A imprensa majoritariamente pelo golpe, né? Sobretudo o The Globe, como nós chamávamos, né? A sucursal do New York Times aqui, não, do The Times, enfim, mas lutamos. Aquele comício da Central é uma das maiores manifestações que o povo fez no Brasil. Também tem um outro aspecto que não dá para culpar apenas o Comitê Central, o PCB. O PCB teve muita responsabilidade na falta de resistência. Mas também, como resistir se o presidente desiste do jogo e diz que, em nome de não correr sangue, pega um avião e vai embora para o Uruguai? Isso aí vai defender quem? O quê? Ele já era o vice que tinha assumido. Então foi uma tragédia de equívocos. O golpe ganhou de WO, o outro time não foi jogar, né? Pagamos um preço muito alto. Você vê, as primeiras listas do Ato Institucional número 5, 90% eram membros do partido sendo caçados, porque nós tínhamos parlamentares em outras legendas que nos acolhiam. Você falou o PCdoB. O PCdoB, nesse momento, tenho a impressão de que não tinha nenhuma influência política nesse jogo político, porque estava preparando a guerrilha que ia tomar Pequim, né? Que vinha do Araguaia para Pequim. Então, e tinha nascido o PCBR, mas eu tenho muito respeito por Mário Alves, que criou o PCBR, Apolônio de Carvalho, mas não tenho muita informação do papel que jogou em 64. Aí chega 64, os principais sindicatos são fechados na hora, os centros acadêmicos, mas é uma ditadura severa, cassação de mandato por 10 anos, mas repara uma coisa, ainda não tinham precisado de tortura e de muita repressão. A ditadura que vai de 64 até 68, não é que seja uma ditadura branda, né? Porque ela cerceou a liberdade, muita gente exilada, presos também e tal. O que tem em 68 é um golpe dentro do golpe. A ditadura se radicaliza, né? E nós achamos que esse golpe vem em função do crescimento do movimento de oposição, sobretudo o movimento estudantil. Aqui na Rio Branco, sim, nós começamos botando 100 pessoas, fomos a 100 mil. Bateu no teto. Quando bateu no teto, eles falavam, vamos fechar isso aí. E aí foi uma coisa fascista mesmo, né?
fecharam os centros acadêmicos, mais sindicatos, estabeleceram a censura prévia na redação. Você deve ter sido vítima disso, né? Tinha jornais que saíam em branco, com os artistas, né? Barra pesada. O que aconteceu? Uma parte da minha geração, né? Eu vivi todo o período do movimento estudantil, desde a primeira passeata, que foi no dia 1º de abril de 65. Começou no Largo do Caco e fomos até a Central do Brasil, onde fomos espancados, né? Essa minha geração, até o ato sonoro número 5, nós não tínhamos uma arma. A única arma que nós tínhamos era a bola de gude. E a tiradeira. A bola de gude era jogada para jogar nos cavalos. Os cavalos caíram. Não contra os cavalos, coitado. Os cavalos eram que tinham a menos culpa, né? Então, não tínhamos arma nenhuma, nem defensiva. A gente ia para as manifestações para apanhar, né? Só para apanhar. Então, uma parte dessa geração acabou se encantando pela ideia da luta armada, né? E aí surgiram, do ventre do PCB, várias dissidências, né? A mais significativa, creio, que foi a LN, né? com o Marighella, que foi a quem reverenciamos e demos uma medalha de narco-reis recentemente, apesar de ter saído do partido, mas nós nos honramos dele ter participado do partido e demos essa medalha, não foi para aparelhar ele, que ele morreu na LN, mas porque ele foi parte da nossa história. Teve o MR8, de que participei até 1976, né? VPR e uma série de outras organizações, AP, eu fico com medo aqui de me esquecer de alguma, injustamente, a POLOP, né? Valiosos camaradas que achavam que deveriam derrotar a ditadura pela luta armada. Eu fui um desses, né? Que pensei isso também. Não que eu tivesse ido à frente da luta armada, eu fiquei apenas na logística, no apoio, na infraestrutura do MR8. Eu me orgulho muito de ter pertencido ao MR8, que estava cometendo um erro do bem, né? Queria salvar o Brasil de uma ditadura, mas escolheu uma forma de luta errada. A forma de luta errada, não porque fosse a luta armada, porque eu defendo o direito de rebelião dos povos, né? Imagina se você chegar para os palestinos e dizer, olha, vocês não podem se defender. Ah, então tá bom. Quer que a gente vá embora? O Estado Único, que já está ficando Estado Único em Israel, né? Os iraquianos, né? No Afeganistão, né? Não pode se defender. O direito de rebelião existe. Só que a luta armada, ela foi usada na hora errada e na forma errada, aquela luta armada. Porque era uma ilusão de que a gente saía dando tiro e que o povo vinha atrás. É o que nós chamamos de foquismo. Era o foco revolucionário, né? Araguaia também era um foco rural. E nós fizemos o foco, erramos também, urbano, né? E inspirados no guevarismo, na experiência de Cuba, que também era ímpar. Também não dava para importar. Cuba foi uma revolução absolutamente atípica, né? Que começou democrática, quanto Batista, tanto que os Estados Unidos demoraram a entender que a revolução era socialista. Levou uns 2 anos pro Fidel dizer assim, que chama-se, né? É o dia da declaração do caráter socialista da Revolução Cubana. Tem 2 anos depois. Portanto, não era para copiar. E o PCB acertou, não indo para a luta armada, né? Estamos convencidos disso. Não dizemos que os companheiros da luta armada atrapalharam, que se não tivesse sido eles a democracia chegava antes, porque não chegava antes, que eles precisaram matar todo mundo importante antes para abrir, porque não era uma ditadura militar, era uma ditadura burguesa sob a forma militar, não era uma ditadura apenas militar, né?
Então, por isso é que eu não gosto muito desse termo, né? Então, era uma ditadura empresarial, militar, né? O golpe foi dado sob a inspiração do imperialismo americano, e apoio logístico, material, político. Isso está tudo documentado, começando a aparecer agora, né? Vamos ver se aparece mais. Então, onde é que o PCB acertou? O PCB acertou quando, numa reunião de um congresso, ou numa reunião do Comitê Central, decidiu o seguinte: essa é uma ditadura fascista, veio para ficar muito tempo, ela está a serviço do imperialismo e ela só pode ser derrotada por uma ampla frente democrática, né? Ali o partido acertou que não adiantava ir para a luta armada, tinha que unir todos os democratas, né? Inclusive numa frente policlassista, com setores pequeno-burgueses e setores, inclusive, burgueses, mas que não eram autoritários, não defendiam a ditadura. O MDB foi a expressão disso. O que derrotou a ditadura, a meu ver, foi a política de frente democrática do PCB, não só do PCB, né? O MDB, as grandes manifestações. Do próprio PDS, o partido do governo, dissidência que apoiou o movimento das diretas já. Diretas já, exatamente. Por exemplo, tinha gente tão sectária, me lembro aqui num comício aqui no Rio, que eu estava na comissão organizadora pelas diretas, aí um grupo dizia assim: como é que você vai para o mesmo palanque do que o Teotônio Vilela? Aí eu falo assim, tem que perguntar para ele, como é que ele vem ao palanque onde estamos nós, o Brizola? Nós temos que saudá-lo, né? Desculpe interromper, mas nós só temos 3 minutos restantes. Queria ver se nesses 3 minutos você dá um salto desse movimento até os dias de hoje. Nem vou interferir mais. Esses 3 minutos, tá bom. Então é o seguinte, que eu queria terminar dizendo o seguinte, que o PCB nunca deixou de existir um dia sequer, desde 1922, com esta mesma sigla, PCB, se sente o herdeiro, né, político de toda a história do PCB. Porque nós incorporamos ela toda, assumimos toda ela, os erros, os acertos. Tem forças políticas ou pessoas, não, eu gosto daquele período do PCB. Não, nós assumimos tudo, né? Os erros. Nós abrimos o armário do PCB agora, na comemoração, para discutir com aliados nossos os erros que cometemos. Nós, em 1992, nós tivemos uma divisão que quase o nosso partido acabou. Eu tenho que ser franco, né? Com o surgimento do PPS, em que a militância estava conosco, mas eles manipularam o Congresso com gente de fora. Com a criação do PPS, o que aconteceu? O maior número de militantes da época espirrou, não ficou nem no PPS nem no PCB, porque sabia que o PPS não era mais um partido comunista, mas não acreditávamos no grupo que estava defendendo a manutenção do PCB, nos achava quixotescos, enfim, que não íamos até a esquina. Isso tem 20 anos. Né? Passamos a década de 90 sofrendo muito, reconstruindo o partido, muito voltado para dentro, sem relações internacionais, até que nessa década, sobretudo depois de 2005, nós retomamos o partido com algum vigor, né? Estamos construídos já em 21 estados, a União da Juventude Comunista em 5 anos vai fazer o 6º congresso agora, não, o 3º dessa fase, o 6º da história, né? E nós estamos num momento em que estamos com uma política diferenciada no Brasil e começamos a chamar a atenção de alguns militantes, né, decepcionados com os limites dessa institucionalidade burguesa, como nós chamamos. E nós dizemos que estamos numa fase de reconstrução revolucionária. É bom eu explicar, porque eu não estou propondo a luta armada. A palavra revolução para nós, ela tem um sentido de uma mudança radical, né? Nós queremos romper com o capitalismo através do movimento de massas e criar a sociedade socialista. Nós estamos dizendo com isso o quê? Que nós não acreditamos em reformas cosméticas no capitalismo para ele ficar mais humano, mais ético. Isso é impossível, porque ele é desumano e antiético,
por sua própria natureza. Sobraram ainda 30 segundos. Qual é o papel de Oscar Niemeyer nessa história? Oscar Niemeyer é um cidadão do mundo, né? Ele está acima de tudo. Oscar Niemeyer, em 92, quando houve a divisão com o PPS, ele assumiu publicamente a permanência dele com o PCB, a contrariedade dele com a tentativa de liquidarem com o partido, e foi o presidente de honra do nosso partido durante muito tempo. Hoje em dia ele não está militando, claro, né? Mas continua sendo uma referência para os comunistas do mundo todo. Obrigado. Esse foi o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras.